E qual tem sido o resultado objetivo, o resultado para ver, bom, nós estamos realmente aqui, o Brasil, a despeito de tudo, esse otimismo da universidade. Eu quero dar 2 dados para vocês da nossa trágica situação, a situação do desenvolvimento capitalista e a situação da universidade em particular. Se vocês pegarem de 1994, quando começa o Plano Real, quando começa o sistema petucano, porque começa com os tucanos, depois é herdado pelos petistas e agora vai voltar para os tucanos, ou para alguma coisa próximo do tucano, ou alguma coisa próxima do petismo, um petucanismo deteriorado, alguma coisa, mas vem na mesma direção. De 94 a 2017, o Brasil passou a ser um país que paga cada vez mais royalties, a tal ponto que o ano passado, o Brasil pagou, segundo os dados do balanço de pagamento, 6 bilhões de royalties e licenças. E fez uma coisa mais trágica ainda, quase 20 bilhões, precisamente 19 bilhões e 600 milhões, comprando máquinas e equipamentos, basicamente da China e dos Estados Unidos. De tal maneira que esse núcleo da indústria brasileira, que é a coisa mais importante no desenvolvimento capitalista, que é a produção de máquinas e equipamentos, esse núcleo está violentamente estrangeirizado. E não tem, portanto, capacidade de vincular aqui a universidade com a empresa, porque a empresa mesmo não existe. O grosso das empresas do Brasil são empresas transnacionalizadas. Agora se explica algo fundamental. Por que razão apareceu entre nós esse academicismo estéril, bocó, e que tem que ser penalizado? Das publicações, da citação, da produção de mestres e doutores em quantidade, em milhares. O Jorge deu dado ontem, 80 mil ano passado, né, Jorge? 80 mil mestres e doutores que não podem ser aproveitados aqui, porque corta-se orçamento, porque não tem projetos, e sobretudo, não só por causa do tema, porque essa economia vem se transnacionalizando desde 94 até 2017, por obra de Fernando Henrique, de Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma Rousseff e de Michel Temer. E nesse aspecto, são todos iguaizinhos, feitos da mesma plumagem. Não mudou, a economia vem se alterando desde sempre. Eu sei que no negócio da caridade cristã é outra coisa, é diferente. O balanço de pagamento mostra, portanto, essa tendência. E aí nós vamos vendo o seguinte, qual é, no regime capitalista, a propriedade sobre esse conhecimento adquire a forma de patentes. E temos que observar as patentes. Eu me beneficiei aqui dos dados elaborados pelo Diógenes na sua tese, na sua dissertação, que pegou um período de 1995, precisamente o período do Plano Real, até 2012, e foi ver a produção em escala mundial. Por exemplo, na área de biotecnologia, foram otorgadas 8.464 patentes, das quais 57% ficaram por conta dos Estados Unidos. O Japão ficou em segundo lugar, mas obviamente muito distante da potência imperialista, marcou 754. A Alemanha, 465. E a França, 258. E o Brasil, com a universidade internacionalizada, com essa universidade cheia de pós-graduação, com todos esses projetos, registrou quantas patentes? 10. E foi acompanhado, rivalizado pelo México, que nessa área não tão importante, que é a área de biotecnologia, 7. Na área de semicondutores, é uma área também não é estratégica no desenvolvimento capitalista, não tem nenhuma importância. Para o mesmo período, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual otorgou 15.272 patentes, 37% para os Estados Unidos, o Japão ficou com 27%, a Coreia com 11%, Taiwan com 1.398 patentes. E o Brasil, nessa área que não é importante, 3 patentes. E o México, 2 patentes. No conjunto das 27.880 patentes otorgadas nesse período, os Estados Unidos ficaram com 61%, o Japão com 13%, a Alemanha com 7%, e o Brasil, não vou dar nem um percentual, foram 12 patentes. A mesma marca quase que o México, foram 11 patentes.
Isso aqui diz respeito à universidade brasileira, que não produz patentes. As fundações, algumas, a Petrobras, outras. Você veja que o resultado concreto do trabalho universitário não aparece. E mostra a marginalidade da universidade. E queria mencionar aqui, então, dois aspectos. Como é que esses dados terríveis, eles são ocultados? Porque entre nós tem uma crítica dominante na universidade que é feita basicamente pela professora Marilena Chauí. A Marilena Chauí descobriu que tem uma universidade operacional. Essa universidade operacional, ela lota os auditórios, os alunos gostam, acham extraordinário, que essa universidade seja transformada de uma instituição numa organização social. Importou essa ideia, não pode ser original, naturalmente, essa ideia foi importada num sujeito chamado Michel Freitag, que escreveu um livro chamado O Naufrágio da Universidade, é um canadense, cuja crítica está destinada a elucidar o que ele chama da administração tecnocrática do social. E, portanto, a crítica desloca-se da universidade necessária para mostrar como as instituições se transformam em organizações e são administradas de maneira burocrática, como se a universidade não estivesse submetida a uma divisão social do trabalho que existe aqui no Brasil e uma divisão internacional do trabalho que outorga um lugar específico para os países periféricos, e que todas as universidades do mundo são universidades absolutamente burocratizadas. Harvard é burocrático, MIT é burocrática, a Sorbonne é burocrática, todas as universidades são instituições por natureza burocrática. O que a Chauí quer mostrar é que aqui tem uma administração tecnocrática do resultado, e ela acabou agora, em função dessa virtuosa teoria, acabou descobrindo, depois que saiu do Conselho Federal de Educação e depois que destituíram a presidente Dilma, ela começou a descobrir que o currículo Lattes é realmente um horror, porque é a contabilização dessas citações, desses clubinhos de amigos, etc., cujo resultado é pífio para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.